Eu tenho certeza absoluta que até pouco tempo atrás, digo 2013, 14, o brasileiro não se interessava tanto por política. E ele não tinha noção do quanto o sistema é corrompido. Ele sequer tinha noção do quanto cada detalhe que acontece na política é uma trama, é um jogo de xadrez, é uma coisa assim complexa demais. Que se você não se inteirar sobre o que está acontecendo, você vai ser só mais uma peça do xadrez totalmente manipulada. Olha só o que aconteceu. Militares ligados ao atual presidente Lula estavam vazando informações, deixaram vazar informações sobre as viagens de Lula. E adivinha para quem? Para um aliado do seu maior algoz, Bolsonaro. A gente vai entender um pouco mais disso aqui. Eu vou explicar para vocês cada detalhe do que isso pode gerar. A gente vai falar também de novo da CPI do MST. Teve novas considerações agora que a gente precisa falar. E, enfim, teve decisão do Tarcísio, teve muita coisa importante acontecendo. E esse editorial aqui a gente vai tratar de tudo isso. Bora começar? Não esquece, dá o like, curtir, compartilhar. Isso é muito importante. Eu não gosto de ficar pedindo, mas eu preciso, tá? Eu preciso. Então eu tenho que pedir. Dá o like, curte, compartilha. É muito importante pra gente. Também quero te agradecer. Um dia todo acompanhando as notícias, as informações aqui conosco, né? Então, assim, 1.400.000 pessoas que estão aqui comigo. Tem muitos meios de comunicação, tem milhares de canais. Vocês optaram em estar nesse momento de diálogo, de conversa, de pegar um assunto tão complexo que é a política e tornar isso num momento de até prazeroso, porque eu gosto de conversar aqui com vocês. Apesar de às vezes ser meio pesado, mas eu gosto. Então, eu quero te agradecer pela confiança, tá? Então, de tantos meios, inclusive de comunicação fortes, caros. A Globo, você poderia estar na Globo, tá aqui comigo. Então, te agradeço muito a sua confiança, tá bom? Bora começar? Vamos para cima? Isso aí. Olha só, essa matéria da revista Fórum, a revista de esquerda, mas olha só. Militares suspeitos de vazar dados para Mauro Cid serviram Lula em 28 viagens. 3 militares são suspeitos de terem vazado informações confidenciais sobre viagens do presidente Lula ao ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e fizeram parte da preparação de 28 viagens do petista desde janeiro de 2023. Os dados constam do portal da Transparência. As mensagens foram enviadas a Mauro Cid quando ele estava nos Estados Unidos acompanhando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que jamais reconheceu sua derrota. Os 3 militares assumiram seus postos no Departamento de Coordenação de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar subordinado ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, quando o ministro era o general Augusto Heleno. Vamos entender as regras do jogo aqui? Há suspeita, há acusações de que militares que faziam parte do GSI estavam fazendo um serviço de espionagem contra Lula e passando informações ao Mauro Cid. E que o Mauro Cid estava nos Estados Unidos com o ex-presidente Bolsonaro. 2 pontos aqui. Pode ser verdade ou pode não ser verdade. O fato é que, se ficar constatado, e assim, o Mauro Cid, o tempo todo eles vêm trazendo alguma coisa. Começou com a questão do cartão de vacina do Bolsonaro. Esse foi o motivo da prisão. E uma coisa que se mostrou totalmente infundada, a questão do cartão. Aí depois tem argumentos de dinheiros repassados a Michele Bolsonaro. Também é uma acusação que fazem em relação ao Mauro Cid. E agora vem com essa acusação de que havia uma espionagem do ajudante direto de Bolsonaro ao Lula e em relação às viagens do Lula. Tá. Vamos entender. Se eles chegarem nessa conclusão e confirmarem isso, se isso
tiver indício de ser verdade, ou se for verdade, eles vão chegar no Bolsonaro. E é isso que eles querem, tá? E é isso que eles querem. Então, a gente vai estar acompanhando isso aqui, mas se ficar constatado que essas informações eram repassadas ao Mauro Cid, e o Mauro Cid repassava ao Bolsonaro, porque ele estava lá, junto com o Bolsonaro, fazendo acompanhamento, isso aqui que eles estão divulgando, porque isso aqui é uma revista de esquerda, pessoal. Essa informação aqui é de esquerda. Ou seja, a gente tem que estar olhando as peças do xadrez. Eles vão querer chegar até o Bolsonaro. E isso aqui dá prisão. Isso aqui dá prisão. Então, a gente tem que ficar de olho para ver o que está acontecendo, e eu vou trazer informações aqui para vocês sobre isso. Bora falar de CPI do MST e Tarcísio de Freitas. Dá uma olhada. Essa matéria aqui é Terra, tá? Eu sempre cito a fonte, como eu disse, a anterior é a da Fórum, eu citei a fonte. Essa matéria aqui é da Terra, tá? Tarcísio defende entrega de títulos para assentados e diz que lutará contra ataques no STF. Segundo o governador, entrega de títulos pode acabar com conflitos no campo. Essa política é alvo de ação movida no Supremo pelo PT. Eu vou esclarecer isso aqui para vocês, vou deixar bem claro. Tarcísio de Freitas não dá trégua para bandido que invade terra. Ponto. É isso que você precisa entender. Aqui o governador Tarcísio de Freitas, ele tem uma política de que não iremos tolerar invasões de terra aqui no estado de São Paulo. É isso. E aí, já havia uma política, tá? Porque você tem que entender uma coisa, tá? Demagogia. Existe uma política de entregas de títulos para assentados. Esse foi implementado durante a gestão Bolsonaro. Foi, assim, algo sem precedentes. Isso é efetivo. Demagogia é fomentar o sem terras, coisa que a esquerda faz. Por quê? A CPI do MST está trazendo informações gigantes de pessoas que entram, se não trabalharem como escravo deles, são expulsos das terras. Essas pessoas não têm título de propriedade, não podem sequer defender aquelas terras. Então, a partir do momento que eu tenho um assentado, eu tenho uma pessoa lá assentada, o MST veio, fez um movimento e eu tenho um assentamento. Aqui perto de Ribeirão Preto, tem uma cidade que chama Pradópolis, lá tem o Horto Florestal e tem muitas pessoas assentadas que estão brigando para ter o seu título. Porque enquanto elas estão sem título, elas não são donas, são posseiras. E sendo posseira, se o sujeito chega lá e manda sair, fazendo ameaça, a pessoa vai sair. Mas ela não tem título de propriedade para falar que aquilo é dela. Então essas pessoas sempre vão ficar à mercê do MST. E aí o que o Tarcísio falou? Não, eu vou dar o título de propriedade. Aí essa pessoa não é mais uma sem terra assentada, ela é proprietária. Ou seja, Tarcísio está fazendo o quê? A reforma agrária. Está fazendo a reforma agrária. O Bolsonaro fez isso. E aí é o ponto interessante desse jogo aqui todo. Por quê? Porque eu tiro as pessoas do assentamento como invasores e as torno cidadãos proprietários. E tiro essas pessoas da influência do MST. Adivinha quem não gostou nada disso? O PT. Entrou com ação no STF, pedindo ao STF que impeça o Tarcísio de dar os títulos de propriedade para essas pessoas. Qual é o argumento? Essas pessoas podem vender para grileiros, ou seja, grandes fazendeiros podem aproveitar disso para pegar os pequenos pedaços de terras dessas pessoas, comprar depois. Meu amigo, a própria lei prevê lá que você não pode vender depois. Grileiro não fica assentando em pequeno pedaço de terra. Grileiro é lá no Mato Grosso, naquela região, Cocalinho, Água Boa, eu conheço aquilo lá tudo, tá? Fiz trabalhos lá de regularização de terra lá. Lá tem grileiro. Lá tem. Pedaços de terras pequenos? Isso não. Então, assim, é mais uma demagogia da esquerda, mais uma demagogia do PT. Tanto é que, olha só o que a matéria da Terra fala. Como mostrou o Estadão, e aqui até a imprensa teve que ceder, o mecanismo de regularização tem sido utilizado pela administração de Tarcísio
como uma forma de desarticular movimentos de reforma agrária que ocupam terrenos, como o Movimento Sem Terra, o MST. Segundo integrantes do governo, ao dar status legal aos lotes em que os assentados vivem, eles se desvinculam dessas organizações. Faltou colocar, entre aspas, criminosas. Por quê? Dá uma olhada. Teve depoimento lá na CPI do MST. E aí, é interessante vocês verem o que efetivamente acontece. A Fernanda Araújo fez uma publicação aqui. Eu não conheço a Fernanda Araújo, não sei quem ela é, tá? Mas essa publicação chegou até a mim. Movimento terrorista. CPI do MST. Viu uma mulher ser enrolada no colchão para ser queimada viva. Foi o depoimento de uma senhora, a dona Noemi, que prestou depoimento na CPI do MST. Ela falou aqui: à noite, homens armados, até com metralhadoras, chegaram, arrancaram a filha dela do berço, espancando, dando, sabe, coronhadas nela, que ela ficou debilitada, não sabe como ela consegue andar. Tá lá no site da Câmara dos Deputados, é só você assistir, eu não estou inventando nada. E aí, ela diz que foi retirada, ela construiu um barraquinho e foi retirada. Para quê? Para colocar outro lá dentro, que faça exatamente tudo aquilo que o movimento quer. E aí, agora o governo Lula se deu conta de que a CPMI é uma pedra no sapato. E olha só o que aconteceu. Essa publicação aqui é da deputada federal Carolina de Toni. Eu sempre vou trazer a fonte, reitero, é da Carolina de Toni, tá? Derrota histórica para o Brasil. E é uma triste notícia que a gente começa aqui. Ouçam comigo. Por decisão da mesa e de seus integrantes, não haverá deliberação de requerimentos no dia de hoje. Declaro encerrada a reunião. Pessoal, como vocês viram, hoje nós teríamos uma sessão deliberativa aqui na CPI do MST para aprovar vários requerimentos, inclusive por mim, formulados. No entanto, nós percebemos que o governo, junto com outros partidos, tiraram os membros da comissão que eram a favor das investigações e colocaram só gente do governo, ou seja, nós perdemos a maioria na CPI do MST. Essa é uma denúncia muito grave, significa que o atual governo fez um pacto aí com vários partidos para acabar, para enterrar a CPI. Então tem medo da verdade que estava sendo revelada. Nós que tínhamos esse instrumento de minoria saímos perdendo e a partir de agora vai ficar muito difícil conduzir a CPI e aprovar o relatório final mostrando essas verdades, porque eles manipularam os integrantes, tiraram quem era a favor e agora nós não temos mais maioria. Nós vamos aproveitar para talvez ouvir as pessoas que já foram aprovadas, conduzir a CPI do jeito que dá, mas infelizmente essas são as más notícias que temos hoje para dar para vocês. Mas não nos sentiremos derrotados, vamos continuar lutando, continuar fazendo oposição pelo bem do Brasil e pela verdade que merece ser trazida ao povo brasileiro. Então, conforme aquilo que eu já denunciei para vocês, o governo Lula dormiu de meias, focou muito em não deixar que a CPI do dia 8 de janeiro acontecesse, e a CPI do MST começou a dar trabalho, o papel deles foi lá e agora tomar conta da CPI do MST, ou seja, negociando os ministérios com os partidos. O deputado federal Gustavo Gayer também fez a publicação, não vou colocar o vídeo dele que ficou um pouco extenso, mas o que ele escreveu: o PT está sequestrando a CPI e retiraram os deputados Messias Donato, Diego Garcia do Paraná e Magda Mofato de Goiás sem a permissão deles, do Republicanos, do Patriota, ou seja, o PT está comprando os partidos para que os partidos retirem deputados que são favoráveis à CPI do MST e coloquem esquerdistas lá para proteger o sistema, ou seja, para proteger os integrantes do MST. Então, isso é muito grave, essa denúncia trazida aí à baila pela deputada federal Carolina de Toni. Opa, tô errando. Carolina de Toni e o Gustavo Gayer. E isso aí foi amplamente veiculado. E não é só isso, não. O PT se deu conta de uma vez. Depois dos depoimentos, a bomba estourou. E aí,
o Rui Costa, que ia prestar depoimento, o Arthur Lira veio na mão grande, passou por cima da CPI, passou por cima do regimento e desfez a convocação do ministro Rui Costa. Eles estão tentando convocar de novo. Não adianta, porque o Arthur Lira simplesmente chega e tira. Agora ele é um lulista, é aliado ao governo Lula. Então, aí a coisa fica mais complicada. Vamos lá. Preciso alertar a vocês, principalmente por causa dessa matéria aqui. Pessoal, muito cuidado, porque eu sei que muitos de vocês aqui que estão me acompanhando não têm uma situação financeira suficiente para encarar o sistema. E por que eu estou falando? O Tribunal Superior Eleitoral multou o Bolsonaro por um vídeo contra kit gay usado na campanha eleitoral. A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiu multar o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, em 20 mil por conta da divulgação de um vídeo contra o chamado kit gay. Durante a campanha eleitoral do ano passado, também foram multados com o mesmo valor a coligação pelo bem do Brasil e o dono do site e do canal no YouTube, LulaFlix, Lucas Alex Pedro dos Santos, apontado como responsável pela publicação do vídeo. Vamos lá, eu não conheço esse canal, LulaFlix, nunca vi, e nem o Lucas Alex Pedro dos Santos. Mas toma cuidado. Por quê? Porque tem alguns conteúdos que, se você publicar, você vai ser multado em 20 mil reais, ou da mesma forma que o TSE fez aqui. Então, eu vejo que muita gente, às vezes, não olha as fontes, não olha o que está sendo publicado. Nesse caso aí, por que eu digo? Porque essa publicação desse caso aí do kit gay, que foi uma coisa, que acho que nenhum cidadão brasileiro vai esquecer em 2018, quando o Bonner falou, não existe nada de kit gay. O Bolsonaro pegou o livrinho e falou, então vou te mostrar aqui o livrinho que vai ser distribuído. O Bonner, não, nós não podemos mostrar nada nesse horário, isso é vexatório. Lembra disso? Pois é. Mas tinha uma condenação, uma decisão do TSE de que essa imagem não poderia ser veiculada. E o dono desse canal, LulaFlix, esse Lucas Alex, ele publicou e tomou uma multa de 20 mil reais. Então você toma cuidado no que você publica, que você pode ser multado, tá? O TSE pode vir até você. Então, você tem que tomar muito cuidado, é muito arriscado hoje ficar fazendo publicações, então você tem que estar muito ciente das fontes, tente citar as fontes, tente ser mais objetivo naquilo que você traz de informação. E eu não estou falando porque, eu não quero que você faça, não, eu estou falando porque eu estou querendo te proteger. Hoje, se você toma uma multa de 20 mil reais, porque você publicou um vídeo, como é que fica a sua situação? Então, eu acho absurdo, eu acho, mas a decisão judicial vai te pegar e essa corda, nesse cabo de guerra aqui, o lado mais fraco, a gente sabe que é o povo e a gente sabe que é você. Então, é um alerta que eu faço. E aconteceu isso. Você sabe do caso do kit gay, você sabe do que foi divulgado pelo ex-presidente Bolsonaro, o vídeo em específico, eu não vi, eu não sei qual vídeo é, mas é um vídeo que trata do tal kit gay. E esse vídeo foi divulgado e teve a multa aí, tanto para o Bolsonaro, de 20 mil, para quem divulgou também. Certo? 18 minutos, dá para mais um editor, dá para mais uma matéria. Bolsocast. Inventa um nome aí. O que você acha de um podcast com o ex-presidente Bolsonaro? Porque já tem o Hora do Presidente com o presidente Lula, né? E aí as comparações serão inevitáveis. Vai ser uma briga aqui de audiência, vai ser uma queda de braço interessante. Não entendeu o que eu tô falando? Eu te explico. Olha só essa matéria do Estado de Minas. Tô citando a fonte. Não me multem, tá? Não me multem. Eu tô citando a fonte, tá bom? Sempre. O Estado de Minas. Bolsonaro passa por treinamento para lançar podcast. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, treina para lançar ainda em agosto um podcast com aliados do PL. A ideia é criar pelo menos um programa fixo que será gravado na sede do partido em Brasília e na Câmara.
De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o objetivo do treino de Bolsonaro é evitar que ele fale temas que possam complicá-lo na justiça. Já Valdemar da Costa Neto passa por um treinamento diferente para que ele fale naturalmente. É isso aí, é um jogo. A política é um jogo, não pensem que não é. Você tem que saber o que você fala. Você acha que eu mesmo não me programo? A sorte é que eu sou formado em Direito, sou advogado, sou filósofo, então eu tenho muito cuidado com o que eu falo aqui. Tá? Você imagina se eu chego aqui e agradeço a África pelos 350 anos de escravidão? Eu tô preso no outro dia. Mas tem gente que pode. Gente que pode. Imagina se eu chego aqui e falo que a democracia é relativa. Eu tô preso, mas tem gente que pode. Entendeu? Então tem que ter essa preparação, sim, para que esse podcast exista, porque a depender do que se for dito, pode complicar a situação aí do Bolsonaro, com toda certeza. Principalmente se ele entrar no tema de urnas eletrônicas, entrar no tema de vacina, entre outras coisas aí, é complicado. São temas melindrosos da democracia brasileira. Mas a comparação vai ser inevitável. Vai ser inevitável. A audiência que o Lula adquire e a audiência que o Bolsonaro adquire. Eu posso ser sincero com vocês, dando aqui a minha opinião isenta, tá? Isenta. O do Bolsonaro vai bombar muito mais. Eu não tenho dúvidas que um podcast com o Bolsonaro, um cara que teve 58 milhões de votos, meu amigo, vamos lá, pode se tornar um dos maiores podcasts do Brasil. Isso aí eu não tenho dúvidas, tá? Isso eu não tenho dúvida. Tem uma característica muito marcante no apoiador do Bolsonaro. E aqui eu já fui muito claro para vocês, a gente joga aberto, vocês sempre souberam que eu não sou bolsonarista. Eu sou um cara que, assim, eu não me apego a pessoas, eu me apego a casos, né? A fatos. Então, eu já teci críticas ao Bolsonaro, teci críticas ao Tarcísio, apoio ao Tarcísio, Bolsonaro, e assim, eu só tenho uma visão. Eu quando eu olho a política econômica do Bolsonaro me agrada muito mais do que a política econômica do Lula. As pautas ideológicas do Lula não me agradam, então as do Bolsonaro são muito melhores, mas, enfim, uma coisa é certa. O cara, por onde ele passa, ele arrasta a multidão. E o apoiador do Bolsonaro é fiel ao Bolsonaro. Coisa que o Lula não consegue e nunca vai conseguir. Porque o apoiador do Lula é ligado em pautas. Lula, deixa eu invadir terra que eu sou seu apoiador. Se você não deixar eu invadir, eu não te apoio. O defensor de Bolsonaro é diferente. Ele tem uma ideologia pelo Brasil. Não, eu acredito que o Bolsonaro vai fazer o melhor pelo Brasil. Eu sou idoso, aposentado, e vem a reforma previdenciária aí. Vai me prejudicar, não vai ser bom para o Brasil? Eu apoio. Então, há uma distinção gigantesca entre a pessoa de esquerda, que é individualista. Ela só pensa no umbigo dela. Eu sou servidor e sou de esquerda. Se aumentar o meu salário, eu apoio o Lula. Se não aumentar, eu não apoio o Lula. Eu vou fazer manifestação e protesto contra o Lula. É assim. Já o de direita, ele fala, não, eu quero que tira, sabe, desafoga o Estado. Não, eu sou aposentado, pode fazer a reforma previdenciária, não, vai me prejudicar, mas não tem problema, vai melhorar o Brasil, a gente não vai quebrar. Mais pra frente, meus filhos, meus netos não vão ter aposentadoria. É isso. Ou falei besteira aqui? Coloca no comentário. Se eu falei besteira, você pode me corrigir, eu tô aqui pra discutir. Tô aqui pra dar minha opinião, meu ponto de vista, tá? Mas se eu errar, eu tô aqui pra corrigir. O que você acha? Eu tenho essa visão. Eu tenho a visão de que a direita é muito mais social do que a esquerda, que se diz socialista. Eu tenho a visão de que a direita pensa num Estado menos inchado, que a direita pensa numa economia mais pulsante, que ela é muito mais social, ou seja, pensa na coletividade muito mais do que a esquerda, porque a esquerda pensa muito mais no individual. Eu vou se eu ganhar Bolsa Família, se não me der Bolsa Família eu não vou. Eu vou se eu ganhar aquele carguinho. Eu acho que é assim. Posso estar enganado ou não, né? Ou não. Coloca no comentário aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo editorial. Tinha mais conteúdo para mim colocar para vocês aqui e tal, mas vai ficar muito comprido. Fica para a próxima, tá? Amanhã eu volto para mais um editorial. Grande abraço.